Bom, pessoal, a partir dessa semana, então, vamos testar esse outro tipo de aula, tá? Eu vou seguir mandando para vocês textos, tá? E se eu achar algum tipo de videoaula interessante no YouTube, que seja didática para vocês entenderem a disciplina, que a distância fica um pouco mais complicado, né? Eu envio, vou seguir enviando para vocês, mas a partir de agora, então, como vai seguir por mais um tempo essas aulas EAD, eu vou mandar sempre para vocês os slides com a gravação da minha voz explicando de uma maneira mais concisa, né, mais reduzida, a explicação desses temas e aí mando como material de apoio os textos e se eu achar alguma videoaula. Eu sei que a minha voz não é muito boa de escutar, ainda mais no microfone, mas eu acho que vai facilitar para vocês o entendimento da matéria. Talvez fique um pouco baixo o som ainda nessa primeira aula. Eu comprei um microfone, mas eu não estou descobrindo muito bem como funciona, mas eu vou arrumar isso para as próximas aulas, tá? Então, pessoal, a gente chega na parte da matéria, depois que a gente já viu, então, toda a parte de fecundação, como ela ocorre, o que precisa para ocorrer no espermatozoide, como capacitação espermática, reação acrossômica, para que ele fecunde o ovócito secundário. Na aula de fecundação, nós vemos, então, a formação dos pronúcleos e, a partir desse momento, o desenvolvimento de um zigoto. E aí, na aula passada, retrasada, que eu mandei para vocês a respeito da divisão embrionária, né? De que forma o zigoto se divide para se transformar num embrião. E na semana passada, então, eu pedi que vocês revisassem de que forma o embrião ele sinaliza para a mãe que ele está presente. Por que é importante essa sinalização embriomaterna para que a fêmea entenda que ela está gestante? Lembram lá do ciclo reprodutivo das fêmeas? Nós temos, após a ovulação, a formação de um corpo lúteo, que vai fazer, então, a produção de progesterona, sustentando inicialmente essa gestação. Nós precisamos da progesterona porque ela prepara o útero para receber o concepto e manter a gestação. Então, se na ovulação eu não tenho a presença de uma gestação, lembram que o útero não gestante libera principalmente prostaglandina, que age lá no corpo lúteo, lisando esse corpo lúteo, acaba a secreção de progesterona, nós temos o retorno do feedback para a liberação de GnRH, FSH e LH pela hipófise anterior, e a partir disso reinicia o ciclo estral. Mas, pessoal, quando nós temos uma gestação, então, nós temos a sinalização embrionária para a mãe, sinalizando que essa fêmea está gestante, e aí a gente não tem a liberação de prostaglandina. Com isso, a progesterona se mantém elevada, mantém a gestação. E na aula de hoje nós vamos estudar que também a placenta é capaz de produzir progesterona. Por esse motivo, então, muitas vezes, mesmo que a fêmea já esteja em idade avançada de gestação, às vezes o corpo lúteo para de produzir progesterona e somente a placenta mantém essa produção. Tá? Então, a aula de hoje a gente vai dar uma revisadinha ali na parte de implantação embrionária e o estudo da placenta. No fim da aula, vocês vão ver que eu separei os tipos de placenta por espécie animal, mas ficou um pouco resumido porque a gente vai terminar de ver essa estrutura quando nós estudarmos a fisiologia da gestação de cada uma das espécies, tá? Então, essa parte de tipo de placenta de cada espécie, a gente vai revisar nas próximas matérias da disciplina. Começando então, pessoal, pela implantação embrionária. A implantação embrionária, ela significa, ela tem o mesmo significado da palavra nidação, e é a mesma coisa que eu dizer, então, o momento que o embrião ele se fixa na parede uterina. Lembram, então, que nós temos a parede uterina interna revestida por um tecido que nós chamamos de endométrio,
E a implantação embrionária, então, é o momento que o embrião se fixa nesse endométrio para que comece a formação da placenta e com consequente terminação do desenvolvimento embrionário e posterior desenvolvimento fetal. A fase do embrião que ele se encontra no momento da implantação embrionária é no estágio de blastocisto, tá? Posterior ao momento que ele sai da zona pelúcida. Então, o tipo de blastocisto que consegue se implantar no embrião, no endométrio, desculpa, é o blastocisto eclodido, quando ele não apresenta mais a zona pelúcida. Então, como fala o slide, nós temos a implantação embrionária como processo através do qual o blastocisto eclodido estabiliza-se no útero, desenvolvendo íntima relação com o epitélio uterino. A partir disso, pessoal, nós temos, com essa implantação embrionária, desenvolvimento da placenta, que é a estrutura que nos mamíferos vai fazer toda a função de nutrição desse concepto. Relembrando ali, pessoal, então, o que vocês viram na aula de clivagem, para quem leu os textos, nós temos, então, a partir da formação do zigoto, né, o início das divisões celulares do zigoto, a partir de um tipo de divisão celular chamada mitose. Nesse momento, todas as células do zigoto elas começam a se dividir, sendo que uma célula mãe dá origem a duas células filhas. Tá? E aí, nesse momento, nós temos a mantença do número de cromossomos de cada uma dessas células do zigoto, tá? Que nesse momento aqui, a partir do momento que ele começa a se dividir, nós já chamamos de embrião. Então, o único momento que nós temos divisão do tipo meiose é na formação dos espermatozoides e na formação dos óvulos, tá? No momento que nós chamamos de gametogênese. A partir do momento que ocorreu a fecundação lá no interior da tuba uterina, e nós temos o zigoto se dividindo a partir do momento que nós temos a união dos pronúcleos, começam as clivagens embrionárias. Clivagem significa divisão celular, até o momento que esse embrião se divide e chega no estágio de mórula. A partir disso, a mórula começa a compactar essas células. Tá? Vocês vejam que até o estágio de mórula nós ainda temos a zona pelúcida, então as células aumentam de número, mas não aumentam de tamanho, porque se o embrião ainda está no interior da zona pelúcida, ele não consegue se expandir. A partir do momento que chegamos na fase de blastocisto, esse embrião, então, ele precisa sair da zona pelúcida para conseguir se fixar na parede do endométrio. Nós temos uma característica interessante do blastocisto, aqui está denominado blástula, tá? Mas nos mamíferos nós optamos por chamar esse tipo de célula não de blástula, mas de blastocisto. E nessa fase aqui o embrião já apresenta algumas características particulares. A partir do formato de blastocisto, o embrião apresenta a blastocele, que é uma camada oca do embrião repleta de líquido. Tá? Esse líquido ele acaba se formando no interior da blastocele, principalmente por atividade mitocondrial das células do embrião, que ao se dividir, então, se tem esse uso da energia mitocondrial, e essa atividade das mitocôndrias ativa uma bomba de sódio e potássio, que puxa líquido para o interior do embrião. Tá? Nós temos, pessoal, também caracterizado no blastocisto, células do embrioblasto, que se dividem posteriormente em ectomeso e endoderme, tá? E essas células do embrioblasto, elas são células tronco embrionárias. A partir do embrioblasto, nós vamos ter o desenvolvimento de todos os tecidos que vão formar o embrião e posteriormente o feto. Tá? E ao redor do blastocisto, nós temos as células do trofoblasto, que são as células que posteriormente, quando ocorre a anidação, a implantação embrionária, é que vão dar origem à placenta. Aqui, exemplificando para vocês, nós temos uma elucidação
do que acontece durante o desenvolvimento embrionário de um bovino, tá? Para vocês entenderem como acontecem as divisões celulares, tá? Vejam que aqui, quando a gente já tem o estágio de mórula, o embrião já saiu da ampola uterina e já está no útero. As células da mórula começam a se compactar para se localizarem numa região equatorial da célula e darem origem às células do embrioblasto, do blastocisto. O blastocisto expandido, então, ele já tem a sua formação com blastocele, embrioblasto e células do trofoblasto, mas somente então o blastocisto eclodido já saiu da zona pelúcida e consegue então fazer a anidação. A implantação embrionária nas espécies domésticas, pessoal, algumas outras espécies, como por exemplo ratos, apresentam uma implantação embrionária bastante invasiva. Mas a implantação embrionária das espécies domésticas, na maioria das vezes, ela é bastante superficial e não invasiva, ou seja, a partir da implantação embrionária nós temos a formação da placenta, mas nós não temos lesão uterina. Nós temos apenas uma justaposição e adesão das células do epitélio uterino, as células do endométrio, com as células do trofoblasto do embrião. Nesse momento aqui, notem aqui nesse desenho, que o trofoblasto ele se divide em dois tipos celulares, que é o sincício do trofoblasto e o citotrofoblasto. Essas células do sincício trofoblasto é que são as células responsáveis por adentrar no endométrio, tá? E fazer, então, através de digestão enzimática, a implantação, a fixação do embrião na parede uterina. O sincício trofoblasto, então, são as células do embrião que contribuem para a formação da placenta. Tá? Nós vamos ver no decorrer da aula que a placenta ela não é composta somente por células da mãe ou células do embrião. A implantação embrionária para a formação da placenta ela se dá por um conjunto, pela união das células do sinciotrofoblasto oriundas do embrião com as células do endométrio. Então, pessoal, esse outro slide aqui demonstra para vocês melhor como acontece ali em azul no endométrio a implantação do embrião. Vejam então ali que no polo onde nós temos a formação das células embrionárias, tá, do embrioblasto, nós temos as células do trofoblasto migrando em direção ao tecido do endométrio. Trofoblasto, então, essas células que se dividem, né, em células do sincício trofoblasto para a formação da placenta de origem fetal, é o que a gente já conversou. Elas fazem a ancoragem embriomaterna, fixação desse embrião na parede uterina. A partir do momento que nós temos essa fixação, o embrião recebe nutrientes a partir do trofoblasto até que se forme a placenta. Até que se forme a placenta, nós temos o trofoblasto atuando nas trocas metabólicas e gasosas entre mãe e embrião. Então, aqui nesse caso, embrião liberando CO2 para ser excretado e recebendo oxigênio. Proteção contra o sistema imune da mãe. Vocês lembram que lá no momento da formação do zigoto, nós temos a formação dos pronúcleos e a partir a união dos pronúcleos, né? E a partir desse momento, então, o zigoto, que vai se transformar no embrião, ele apresenta metade do DNA, metade do gene, da informação genética oriunda da mãe, mas a outra metade é oriunda do pai. Então, pessoal, se o sistema imune da mãe entra em contato com o sangue do embrião e posteriormente do feto, nós temos essas células de defesa identificando o embrião como um organismo estranho. Então, para que a gestação consiga se desenvolver, nesse momento as células do trofoblasto fazem uma proteção, elas não deixam com que as células imunes da mãe cheguem ao embrião.
Da mesma forma, quando a partir do momento que se desenvolve a placenta vai fazer essa proteção. E defesa contra patógenos. Nós temos, pessoal, algumas membranas fetais, tá, que formam o embrião, que fazem parte do embrião, que são componentes fetais, então, que ajudam na formação placentária. Tá? Então, nós temos como membranas fetais o saco vitelínico, tá? O saco vitelínico atuando principalmente na nutrição inicial do embrião, quando ainda ele não está implantado, tá? Quando ele ainda não está recebendo nutrição completa pela placenta. E esse saco vitelínico, lembram que a partir dele, não sei se vocês estudaram em embriologia ou na fisiopato, nós temos células germinativas migrando através do saco vitelínico para a formação dos órgãos. Então, a partir do saco vitelínico, por exemplo, migram células até a crista gonadal para a formação do sistema reprodutor e urinário dos animais. Nós temos também o alantoide, tá? O alantoide, ele é um saco, tá? Aqui na coloração amarela, que ele acaba encarcerando a cavidade amniótica. E o alantoide, ele tem como característica, então, principalmente fazer a hematopoiese inicial do embrião. Nós temos também o córion, tá? O córion é a membrana mais externa relacionada como membrana que faz parte do embrião. E é o córion que faz íntimo contato com o endométrio materno. Então, vocês vão ver que depois a nomenclatura das placentas engloba o nome córion, porque o córion, a membrana mais externa do embrião, faz a ligação com a parede uterina durante a formação da placenta. E por fim, pessoal, nós temos o âminio, tá? O âminio como uma membrana mais interna do embrião, mais próxima do feto. Esse âminio, ele é repleto de líquido que faz principalmente uma proteção mecânica do embrião e permite que o embrião e posteriormente o feto se movimente no interior desse líquido amniótico, para que a partir do momento que ele se movimente, a gente tenha então um estímulo neuromuscular para desenvolvimento do feto. Tá? Nós temos também o âminio como um líquido com propriedade antibacteriana para proteção do embrião. E posteriormente, então, pessoal, nós temos então a formação da placenta. Tá? Placenta, pessoal, ela é um órgão desenvolvido especificamente para que ocorra trocas entre a mãe e o feto. A partir do momento que as membranas embrionárias, membranas fetais que nós vimos no slide anterior, elas se ligam à parede uterina, nós temos a placenta se organizando para que ela consiga fazer trocas de gases, trocas de hormônios, trocas de nutrientes entre a mãe e o feto. Então, a nutrição que chega através da placenta, ela se dá através da ligação entre os vasos sanguíneos e essas membranas. Tá? Nós temos, pessoal, como funções da placenta, função metabólica, né, produção de metabólitos e excreção desses metabólitos, tanto da respiração quanto da nutrição do feto. Função endócrina, que é bastante importante na placenta, porque a partir da placenta nós temos formação de alguns hormônios, tá? Como, por exemplo, algumas gonadotrofinas. Nós vamos ver que a espécie equina, quando nós estudarmos a fisiologia da gestação da égua, ela é capaz de produzir um hormônio que nós chamamos de ECG, que é a gonadotrofina coriônica equina, tá? Que ela induz um aumento da produção de progesterona.
Nós temos outro hormônio que é produzido pela placenta em algumas espécies, que é a relaxina. A relaxina, ela tem o poder de relaxar o útero e os ligamentos uterinos, principalmente no momento do parto. Trocas gasosas, como eu já falei para vocês, leva oxigênio para o feto e retira gás carbônico após a respiração. E a excreção dos metabólitos produzidos pelo feto. Uma função importante da placenta é a formação da barreira hemoplacentária. A barreira hemoplacentária, ela permite que diversas substâncias passem da mãe para o feto, como, por exemplo, os nutrientes, os gases. Alguns vírus de menor tamanho conseguem atravessar, mas a função mais importante da barreira hemoplacentária é que ela impede que os anticorpos maternos atinjam a circulação fetal para que a mãe não reconheça o feto como um corpo estranho. E caso, em alguns problemas, quando isso acontece, nós temos uma interrupção da gestação. Quando nós falamos sobre placentação, nós estamos falando então do desenvolvimento das membranas extraembrionárias, tá? Que vão se ligar às membranas do feto, que a gente já falou ali, que são o âmnion, o alantoide e o córeo, para a formação da placenta e para que ela realize todas essas funções que nós já conversamos. Além disso, pessoal, nós vamos ver na próxima aula, na aula sobre anexos fetais, tá? Que o feto, ele recebe também essa nutrição e principalmente gases oriundos da respiração através da circulação fetal no interior dos vasos umbilicais, tá? A artéria umbilical, transportando o sangue não oxigenado do feto para a placenta, e a veia umbilical, transportando o sangue oxigenado da placenta para o feto. Nós temos ao contrário do que ocorre na circulação sistêmica num animal adulto. Mas isso a gente vê na próxima aula, mas só para vocês entenderem, então, que além da importância da placenta, para que tudo isso ocorra através dos vasos do cordão umbilical, nós também temos essa nutrição. A formação da placenta, pessoal, ela tem, então, como a gente já conversou, uma origem fetal e uma origem materna. Então, o feto entra contribuindo com as membranas que se desenvolvem a partir lá das células do trofoblasto, que é o córeo, o alantoide e a vesícula vitelínica, bem como o âmnion, tá? Também faz parte disso, mas não se liga diretamente. E de origem materna, nós temos o epitélio uterino, constituído pelo endométrio, tecido conectivo, né, que vai fazer a junção das membranas fetais com as membranas de origem materna, e os vasos sanguíneos. Nós temos a placenta classificada de acordo com 3 classificações, tá? Uma classificação histológica, uma classificação anatômica e uma classificação de acordo com a interação entre a membrana fetal e a membrana materna. A partir da classificação histológica, nós estudamos a relação entre os tecidos materno-fetal, tá? Então, de que forma eles se relacionam? Então, o primeiro tipo de classificação histológica é a placenta do tipo epitélio corial. Esse tipo de placenta está presente tanto nos ruminantes quanto nos pequenos ruminantes, então na vaca, na ovelha, na cabra. Nós temos esse tipo de placenta epitélio corial na égua e na porca. Quando eu tenho um tipo de placenta epitélio corial, o epitélio do útero da mãe fica em contato com o córium do feto, tá? Mas é um contato bastante superficial. A placenta endotélio corial, ou seja, nós temos ligação do córium com o endotélio vascular. Nós temos esse tipo de placenta nos carnívoros, ou seja, nos cães e nos gatos. E nesse caso aqui,
A ligação entre membrana fetal e materna ela é um pouco mais profunda, ou seja, nós temos o endotélio dos vasos sanguíneos da mãe em contato com o córeo do feto. Placenta hemocorial presente nos humanos e em alguns roedores, tá? Mas com pouca importância relacionada aos animais domésticos, tá? A não ser alguns animais silvestres, como hamsters, por exemplo. Nós temos os vasos fetais e o córium invaginados dentro de reservatórios da mãe. Então, nesse caso aqui, nós temos a maior ligação entre sangue e membrana da mãe com as membranas do feto. Tá? E em medicina veterinária, importância para a placenta epitélio corial e endotélio corial. Em relação à classificação anatômica da placenta, nós temos essa classificação de acordo com a distribuição da placenta em relação aos locais que essa placenta consegue fazer trocas de nutrientes, de gases entre a mãe e o feto. Tá? Em relação à placenta, a relação à classificação anatômica da placenta, nós temos uma placenta difusa quando as vilosidades do córium se projetam por todo o endométrio da mãe. Tá? Então, a partir do momento, lembram naquela imagem da implantação embrionária? Nós temos vilosidades que entram dentro do endométrio. Então, na placenta difusa, essas vilosidades, elas projetam-se para dentro de todo o endométrio. A placenta zonária, ela está presente nos carnívoros, tá? Cães e gatos, e ela não ocorre trocas em todo o endométrio, tá? A placenta zonária, ela forma como se fosse uma cinta ao redor de cada feto. A placenta cotiledonária é a placenta presente nos ruminantes, tá? Nesse tipo de placenta, nós temos uma estrutura chamada placentônio, que é as estruturas, porque são mais de um, que fazem as trocas entre a mãe e o feto. Nesse momento aqui, pessoal, nós temos então a formação dos placentomas pela união dos cotilédones fetais invaginados nas carúnculas maternas, que nós vamos ver o que é isso mais adiante ali quando nós estudarmos a placenta dos ruminantes. A placenta discoidal é a placenta das mulheres, tá? E das ratas, dos primatas. Nós temos a placenta num formato de disco, ela não recobre todo o feto. E nesse formato de disco é onde nós temos as trocas. Em relação à interação entre a placenta e o endométrio, nós temos um tipo de placenta que é a placenta deciduada, tá? Nesse caso da placenta deciduada, no momento do parto, nós temos liberação de alguns pedaços do endométrio, com isso se tem hemorragia durante o parto, tá? Hemorragia, liberação de sangue. E ela está presente nos carnívoros, primatas e nas ratas. E a placenta semideciduada, que está presente nos ruminantes, equinos e suínos. Esse tipo de placenta, por ter um contato mais superficial, ela não leva à ocorrência de hemorragia durante o parto. Por isso a importância de sempre que eu tiver uma hemorragia durante o parto nessas espécies, é porque está ocorrendo alguma patologia durante o parto. Aqui nesse slide, então, nós temos uma foto, um desenho dos tipos de placenta, explicando para vocês. Então, placenta difusa, toda a placenta entra em contato com o endométrio, que nós temos na porca e na égua. E essa placenta entra em contato em todo o endométrio e recobre todo o feto. No caso do equino, geralmente é apenas um feto, então recobre todo ele. E nos ratos, cada placenta recobre o seu feto. Aqui na placenta cotiledonária da vaca, nós temos os cotilédones, que são essas estruturas em preto no slide. E esses cotilédones, então, somente nesses locais dos placentomas é que ocorrem as trocas gasosas e de nutrientes entre a mãe e o feto. Na placenta zonária, vejam que nós temos uma cinta de placenta
recobrindo cada feto, no caso dos carnívoros, e a placenta discoidal somente nos primatas, na mulher e nos ratos. Então, pessoal, para a gente terminar a aula de hoje, a vaca, relembrando, ela apresenta uma placenta cotiledonária, tá? Significa, então, que anatomicamente as trocas gasosas e as trocas de nutrientes acontecem somente através dos placentomas, e uma placenta do tipo epitélio corial. Significa que a ligação entre as membranas do feto com as membranas maternas formando o placentoma, ela é bastante superficial, tá? Não tem uma invaginação profunda no endométrio. A foto demonstra para vocês aqui embaixo o desenvolvimento fetal com os cotilédones. Todos esses círculos, esses caroços são os placentomas, tá? E os placentomas, eles são interessantes quando nós estudarmos a parte de diagnóstico de gestação, porque eles nos dizem, então, nos sinalizam um sinal positivo de prenhez. Mas vocês vão me perguntar, tá, mas o que é um placentoma, pessoal? Placentoma é a união do cotilédone fetal com a carúncula materna. Tá? Então, a troca de nutrientes e de gases acontece nos ruminantes somente através dos placentomas, que é nos locais de ligação do cotilédone fetal com a carúncula materna. O cotilédone fetal, pessoal, ele é então a invaginação principalmente da membrana coriônica, tá? E nós temos então regiões no endométrio dos ruminantes, que estão presentes até mesmo no endométrio de ruminantes que não estão gestantes, que é a carúncula materna, tá? Que é um espessamento do tecido subepitelial do útero da fêmea. Então, a partir do momento que nós temos a união, formam-se diversos placentomas, e esses placentomas são responsáveis pelas trocas nos ruminantes. Nós temos uma característica que na vaca, nos grandes ruminantes, o placentoma, ele tem esse formato côncavo, tá? Ele parece caroços, tá? De abacate, por exemplo, porque eles são bastante grandes. Diversos placentomas fazendo essas trocas. E na ovelha, eles têm um formato convexo. Na ovelha, o placentoma é semelhante a uma estrutura de um gomo de bergamota, tá? Ele é ao contrário. Mas é a mesma coisa, a ligação do cotilédone fetal com a carúncula materna. Carúncula, estrutura presente no tecido subepitelial do útero, tá? Presente até mesmo na fêmea não gestante. A partir do momento que ela se torna gestante, o córion se liga nessas carúnculas e dá origem aos placentomas. Aqui demonstrando para vocês os placentomas de origem da ovelha, sempre em formato convexo, em formato de gomo de bergamota. Nesse caso aqui, pessoal, quando nós fizermos uma ultrassonografia numa ovelha gestante, é bem característico o formato de gomo de bergamota aparecendo na tela do ultrassom. Então, placentomas são estruturas de troca de nutrientes, a estrutura placentária que é ativa, tá, nos ruminantes, e que fazem as trocas. Bastante interessante e facilita o médico veterinário porque nos ajudam no diagnóstico de gestação por serem estruturas de tamanho bastante avantajado. Então, na palpação retal em grandes ruminantes, a gente já consegue sentir ali a partir dos 60 dias de gestação, e nos pequenos ruminantes nós conseguimos enxergar por meio de ultrassonografia. Mais uma foto demonstrando para vocês uma gestação gemelar de ovelha, tá? Com a presença, então, todos esses caroços são os placentomas. São neles que ocorrem as trocas gasosas e as trocas de nutrientes. Placenta da porca. A gente já conversou, então, uma placenta epitélio corial, bastante superficial e difusa, ou seja, aqui nós não temos placentomas, nós temos todo o córion ligado a todo o endométrio, tá? Recobrindo todo o feto. Mais uma foto demonstrando para vocês que a placenta, no caso da porca, ela recobre todo o feto e ocupa todo o endométrio.
Placenta da égua, a mesma coisa, também epitélio corial difusa. Nos carnívoros, uma placenta endotélio corial, ou seja, se ela é endotélio corial, nós temos invaginação do endotélio vascular, é uma placenta que ela penetra mais profundamente no endométrio, ou seja, no momento do parto, eu posso ter algum tipo de sangramento. Relembrando só, pessoal, para vocês, que eu esqueci de falar anteriormente, relacionado ao tipo de classificação histológica da placenta, quando nós temos uma placenta epitélio corial, por ela ser mais superficial, nós temos uma menor troca feto-materna. Tá? Por esse motivo, sempre animais que apresentam placenta epitélio corial, que é então equino, suíno e ruminante, precisam receber colostro logo após o parto para receber as imunoglobulinas da mãe. Tá? Isso nós vamos ver depois lá na fisiologia do parto. Placenta endotélio corial, por ela ser mais profunda no endométrio, tem passagem de imunoglobulinas materno da mãe para o feto. Por isso, o colostro ele não é tão necessário nos animais que apresentam placenta endotélio corial. Placenta endotélio corial, aqui em vermelho nessa foto, demonstra para vocês que ela é zonária nos carnívoros, porque ela forma como se fosse uma cinta ao redor de cada um dos fetos.